Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padayishta Buddha Simati Ridananda Das Goswami Tinamine Namaste Guru Sai Pranamina Sri Prabhupada Pramadaya Dustasiddhantanasi. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam no 11º canto, 22º capítulo, nos versos 1 a 3, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, neste capítulo agora, a gente vai partir para uma direção totalmente nova. No capítulo anterior, a gente estava falando, Krishna estava explicando a questão do pano de fundo do yoga, né? A religião védica, a cultura védica. Ele estava trazendo assim como se fosse o foco voltando para trás, o zoom voltando para trás e pegando assim o panorama geral da cultura védica e fazendo comparações, então, do caminho da espiritualidade com o caminho cultural, religioso, pano de fundo da cultura védica. A gente tirou vários aprendizados bacanas que se aplicam à nossa vida agora. Mas o capítulo 22 vai começar numa outra direção completamente diferente, com Uddhava fazendo perguntas de Sankhya. Então, o que é Sankhya? Sankhya literalmente significa enumerar. E Sankhya é uma filosofia importante dessa cultura védica, totalmente ligada ao yoga, né? Tanto que Krishna fala na Bhagavad Gita que apenas uma pessoa com mentalidade infantil, ele fala essas palavras, bala, infantil, apenas uma pessoa com mentalidade infantil acha que tem diferença entre Sankhya e Yoga. Então as duas coisas estão absolutamente conectadas. E o que é Sankhya? Então, essa enumeração é uma maneira de compreender a realidade, como se fosse que dividindo ela em categorias, em elementos da realidade, né? Para eu entender a realidade, como eu falo, é um pouquinho parecido com o que a ciência moderna faz. A ciência moderna vai lá e fala, ok, vamos lá, o que a gente tem? Bom, a gente tem átomos, a gente tem moléculas, a gente tem esses elementos, né? Você deve lembrar da escolinha, a tabela periódica, né? Ok, então a ciência faz isso, vai dividindo, aí a física nuclear, aí eles vão lá, tem isso, tem aquilo, tem outro negócio, ok, aí, né? E vai dividindo a realidade em elementos. Então a ideia de Sankhya é mais ou menos essa, só que, claro, né, num nível mais filosófico, com o objetivo não de dominar a matéria, mas de compreender a matéria, compreender a situação da alma dentro da matéria e como que um mapa, assim, uma maneira de navegar a realidade material rumo à liberação. Então o conceito é parecido, o objetivo é diferente. Então vai começar aqui com Uddhava fazendo uma pergunta grande, né? Vão ser 3 versos, sendo que um deles até é um verso anormal, porque vai ser um verso com 6 linhas em vez de 4 linhas, então você vai ver que a métrica fica um pouquinho diferente. E aí, então, vai lançar esse tópico, né? Qual desses estilos de Sankhya, ele vai perguntar para Krishna, qual desses está valendo, como é que funciona? Então, o capítulo vai ser assim, bem filosófico nessa linha. Então, vamos lá. Shri Uddhava Uvacha Kati Tatvani Vishvesha Sankhyatani Rishibhi Prabhu Navaikadasha Panchatrini Atatvam Iha Shushrumam Kechi Sadvimshatim Prahur Apare Panchavimshatim Sapteika Navasat Kechit Chatvari Ekadashapare Kechit Shaptasa Prabhu Shodashaike Trayodasha Etavatvam Isankyanam Rishayo Yad Vivakshaya Gayanti Pritaga Yushman Idam No Vaktum Arhasi. Shri Uddhava Uvacha, Shri Uddhava disse,
Kati, quantos? Tatvani, elementos básicos da criação, né? Que essa que é a ideia de Sankhya, elementos básicos da criação. Vishva Isha, ó Senhor do Universo, Sankhyatani, foram enumerados, Sankhya, enumerados. Rishibi, pelas grandes autoridades, Prabhu, ó meu Senhor, Nava, 9, que seriam, eu vou falar cá os 9, porque ele vai falando assim, Krishna, qual desses aí é o 9? Aí eu vou falar aqui que é cada um. 9, Deus, alma individual, o Mahatattva, o falso ego, os 5 elementos grosseiros. Então ele fala assim, 9, Ekadasha, mais 11. Quais seriam os mais 11? Os 5 sentidos para adquirir conhecimento, os 5 sentidos funcionais e a mente. Pancha, mais 5, as formas sutis dos objetos dos sentidos. Trini, mais 3, os modos da bondade, paixão, ignorância, né? Os gunas. Juntos, totalizando 28. Então ele fala assim, ó, tem esses 28 elementos. Ata, declaraste, tuam tu, Iha, durante teu aparecimento neste mundo, Shushruma, assim ouvi, Kechit, alguns, Sat Vimshatim, 26, Prabhu, dizem, Prahu quer dizer, dizem, apare, outros, Pancha Vimshatim, 25, Sapta, 7, Eke, alguns, Nava, 9, Sat, 6, Kechit, alguns, Chatwari, 4, Ekadasha, 11, Apare, ainda outros, Kechit, alguns, Saptadasha, 17, Prahu, dizem, Sodhasha, 16, Eke, alguns, Trayodasha, 13, Etavatvam, tais cálculos, Ri, de fato, Sankyanam, das diferentes maneiras de contar os elementos, Rishaya, os sábios, Yat Vivakshaya, com a intenção de expressar que ideias, Gayanti, declararam, Pritak, de várias maneiras, Ayuman, ó Eterno Supremo, Idam, isto, Na, para nós, Vaktum, explicar, Arhasi, faze o favor de. Então, olha só, a pergunta é bem filosófica de Uddhava. Uddhava indagou, meu querido senhor, ó mestre do universo, quantos diferentes elementos da criação foram enumerados pelos grandes sábios? Então é isso. De acordo com os sábios, ó Krishna, quantos elementos da criação existem? Aí ele faz assim, eu te ouvi pessoalmente descrever um total de 28. Então ele falou assim, ó, o senhor me falou 28 elementos, que são, aqui ele não fala que são, mas aqui a gente vai colocar para vocês, ele só fala, eu ouvi você falar 28. Os 28 são, de novo, Deus, alma diva, o Mahatattva, depois a gente vai explicar cada um desses aí. O Mahatattva, o falso ego, os 5 elementos grosseiros, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos sutis de percepção e os 3 gunas, os 3 modos da natureza. Aí Uddhava continua. Mas algumas autoridades dizem que há 26 elementos, enquanto outras citam 25, 7, 9, 6, 4 ou 11. E ainda outros dizem que são 17, 16 ou 13. Ai, confusão, né? Tantas linhas, tantos pensadores diferentes. Olha quantas respostas que tem aqui, né? Então ele ouviu Krishna falar de 28, mas também tem 26, 25, 7, 9, 6, 4, 11, 17, 16 e 13. Uau! Então, assim, e aí, Krishna? Tá difícil entender isso, né? Tantas ideias diferentes.
que tinha em mente cada um desses sábios quando calculou os elementos da criação de tão diferentes maneiras. Ó Eterno Supremo, por favor, explica-me isto. Então ele quer entender olha, explica esse negócio aí, como é que tem tantas propostas diferentes aí na praça. Significado. No capítulo anterior, o Sr. Krishna explicou na íntegra que o conhecimento védico não visa ao gozo dos sentidos, mas a liberação do cativeiro material. Agora, Uddhava apresenta algumas questões intermediárias que devem ser respondidas de modo que fique claro o caminho da liberação. No decurso da história, diferentes filósofos têm discordado sobre o número exato dos elementos materiais, sobre a existência e não existência de objetos externos específicos e sobre a própria existência da alma. A seção Jnana Kanda, lembra que a gente falou da Jnana Kanda dos Vedas? Então tinha o Karma Kanda, seção dos Vedas, que era focado em aprimorar o seu karma para poder, com o objetivo máximo de ter um nascimento em Swarga, né? Nos planetas prazerosos aqui do universo. Karma Kanda. Opa, acabou a energia. Será que a gente continua? Eu vou continuar um pouquinho. Vai que volta. Talvez não volte. Mas eu vou continuar pelo menos um pouquinho. E agora ele está falando da seção Jnana Kanda. Voltou. Então, na seção Jnana Kanda, né? Jnana, conhecimento, falta de conhecimento, escuridão, né? Então, Krishna quis deixar claro. Então, falta de conhecimento, escuridão. Então, Jnana Kanda é a seção dos Vedas que discute as diferentes teorias de conhecimento, exatamente como essas citadas por Uddhava. Ok. A seção Jnana Kanda dos Vedas visa a liberação através da compreensão analítica do mundo material e da alma espiritual como um elemento transcendental à matéria. Em última análise, o próprio Senhor Supremo encontra-se acima de todos os elementos e os mantém por meio de sua potência pessoal. Uddhava menciona, em termos numéricos, as diferentes metodologias de vários sábios, citando primeiro a opinião pessoal do Senhor. A palavra Ayushman, ou aquele que possui forma eterna, é significativa a este respeito, porque eterno o Senhor Krishna possui todo o conhecimento a respeito do passado, presente e futuro, e é, portanto, o filósofo original e supremo. Segundo Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, as diferentes abordagens analíticas que Sri Uddhava mencionou, na verdade, não são contraditórias, já que são diferentes métodos de categorizar a mesma realidade. A especulação ateísta sobre a realidade não reconhece a existência de Deus. Por conseguinte, é uma tentativa sem valor de explicar a verdade. O próprio Senhor outorga poder a diferentes entidades vivas para que elas especulem e falem sobre a realidade de diferentes maneiras. A verdadeira realidade, contudo, é o próprio Senhor, que agora falará a Sri Uddhava. Verso 4. O Senhor Krishna respondeu: porque todos os elementos materiais estão presentes em toda a parte, faz sentido o fato de que diferentes brahmanas, eruditos, tenham-nos analisado de diferentes maneiras. Todos esses filósofos falaram sob o abrigo da minha potência mística e por isso podiam dizer qualquer coisa sem contradizer a verdade. Então Krishna dá uma resposta bem interessante, como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur tinha alertado no verso anterior. Ele fala assim, olha, na verdade todos eles falaram coisas sobre a minha bênção mística e todos eles falaram coisas corretas. São respostas diferentes, mas são todas corretas.
Faz sentido, né? Porque você pode, de fato, analisar uma situação, isso faz parte, né? Um dos elementos da inteligência espiritual é você poder ver a mesma situação sob diferentes ângulos. Não é que um ângulo está certo e o outro está errado. Todos eles estão certos, mas são ângulos diferentes. Então ele está falando, não, esses sábios todos, nenhum deles está errado. Eles estão só vendo a mesma verdade e explicando-a de formas diferentes, sem contradizer um ao outro. Vamos ver em maiores detalhes aqui. Significado. As palavras Shanti e Sarvatra neste verso indicam que todos os elementos materiais encontram-se um dentro do outro em formas grosseiras e sutis. Desse modo, há inúmeras maneiras de descrevê-los em categorias. O mundo material é, em última análise, ilusório, sofrendo constante transformação. Pode-se avaliá-lo de diferentes maneiras, assim como se pode descrever a miragem de um oásis de diferentes maneiras. Mas a análise em que o próprio Senhor estabeleceu a existência de 28 elementos é perfeita e deve ser aceita. Srila Jiva Goswami afirma que a palavra Maya, neste verso, não se refere a Mahamaya, ou a potência de ignorância, mas ao inconcebível poder místico do Senhor, que concede refúgio aos seguidores eruditos do conhecimento védico. Cada um dos filósofos mencionados aqui revela um aspecto particular da verdade e suas teorias não são contraditórias, visto que estão apenas descrevendo os mesmos fenômenos mediante diferentes sistemas categóricos. Semelhante divergência filosófica é interminável no mundo material. Logo, como se afirmou neste verso, todos devem unir-se na plataforma da opinião do próprio Senhor. De igual modo, na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna pede que todas as almas condicionadas abandonem suas várias formas de adoração e se rendam a Ele com plena consciência de Krishna, tornando seus devotos. Assim, o universo inteiro pode se unir em amor a Deus, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A controvérsia da filosofia analítica termina quando o Senhor se revela ao devoto sincero. Verso 5. Quando os filósofos discutem, eu prefiro analisar este caso específico de uma maneira diferente da tua. São apenas minhas próprias energias insuperáveis que estão impelindo suas divergências analíticas. Olha que interessante, né? Krishna está dizendo aqui, olha, quando você tem isso na ciência, na filosofia, pensadores trazendo ideias diferentes, ele fala, são apenas minhas próprias energias insuperáveis que estão impelindo suas divergências analíticas. Olha que interessante. Krishna dizendo, olha, eu mesmo faço as pessoas terem essas visões diferentes. Krishna gosta, é legal, vai, conversa, estimula. Ele estimula essa diversidade de pontos de vista. Olha que interessante, né? Ele estimula, faz parte, vai, fala daqui, fala desse ponto, fala daquilo ali, daquele lado, porque a complexidade, né, da energia do mundo material, da realidade é vasta. Então a gente precisa de diferentes ângulos, diferentes maneiras de falar, de explicar. E a gente vê isso está no coração da ciência, do conceito da ciência moderna, né? É isso, cada um fala de um jeito, aí o outro, não, eu acho que é isso, aí o outro, não, mas que tal isso aqui? É assim que a ciência vai avançando. Então, Krishna está dizendo aqui o que a ciência faz. E vai avançando as ideias diferentes, e não, agora eu acho que devia ser assim, que tal assim? Aí o outro vem com uma ideia completamente, não, olha, eu vou fazer... E assim vai enriquecendo a discussão, vai enriquecendo a humanidade. Então, ele dá todo o apoio às visões diferentes.
Significado: devido às potências materiais do Senhor Supremo, os filósofos mundanos passam a vida discutindo sobre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Em virtude da influência dos modos da bondade, paixão e ignorância, diferentes filósofos sentem-se atraídos a diferentes pontos de vista. E pela influência da atmosfera material criada pelo Senhor, esses filósofos se desentendem perpetuamente uns com os outros. O próprio Senhor Supremo, contudo, deu a explicação clara, como se declara no Srimad Bhagavatam 6.4.31. Yachaktayo vadantam vadinam ve vivhada samvada bhuvo bhavanti kurvanti chaisam muhuratma moham tasmei namonta gunaya bhumne. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências à onipenetrante suprema personalidade de Deus, que possui ilimitadas qualidades transcendentais. Agindo no âmago dos corações de todos os filósofos que defendem vários pontos de vista, ele faz com que se esqueçam de suas próprias almas, enquanto ora concordam em suas opiniões, ora discordam entre si. Assim, ele cria dentro deste mundo material uma situação na qual eles são incapazes de chegar a uma conclusão. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Que oração bacana, né? Aqui do 6º canto, né? Muitos e muitos versos antes dessa sessão aqui da Uddhava Gita. Então essa ideia, né? Isso aí faz parte, né? Porque você tem os gunas. Os gunas influenciam comportamento, pensamento, maneira de compreender a vida, inteligência, influencia tudo. Então, de acordo com o mix dos modos, as pessoas vão enxergar a vida de diferentes formas, vão se sentir impelidas a falar de diferentes maneiras sobre diferentes coisas. E assim faz parte dessa energia ilusória, dessa liberdade que nós temos aqui e também simplesmente da complexidade de ter tantas opiniões diferentes. E fica confuso. Para eu, para você, então por isso que é importante a gente ter essa disciplina de ter a mente aberta, de ver, de ouvir, mas saber, não, mas espera aí, tem que ter uma fonte, eu tenho que colocar uma acima da outra, senão eu vou ficar perdido aqui. Se eu botar todo mundo em igual, aí não vai dar. Tem uma hora que você tem que organizar isso. Você tem que colocar uma escala, né? E saber, não, esse aqui é superior a esse aqui é mais confiável do que aquele, porque senão vai ficar muito confuso. Então a recomendação no caminho, como a gente tem Krishna vindo aqui ao planeta 5.000 e poucos anos atrás, a gente tem esse conhecimento tão detalhado. Vocês estão vendo aqui só na Uddhava Gita, ainda tem toda a Bhagavad Gita, ainda tem todo o resto do Srimad Bhagavatam. Você vê que é uma filosofia tão cuidadosa, detalhada, né? Inteligente, pensada, detalhes, conversa, argumentos, ângulos, tudo explicado. Então faz sentido você, deixa eu botar isso aqui lá no topo, e aí tudo bem, vamos olhar o resto todo, mas sem se perder. Sem a gente não perder essa pedra fundamental dos ensinamentos de Krishna. Aí dá para entender tudo, explicar, a gente mesmo bolar outras explicações, tudo bem. Mas a gente tem uma base, senão a gente se perde. Faz parte de Maya, faz parte da ilusão material, os pensamentos. Da mesma forma que tem tantas coisas diferentes aqui, né? Toda hora você vê isso aqui, vira uma árvore, vira uma parede, vira uma mesa e vira não sei o quê, né? Vira um planeta, uma estrela, um carrinho, um boneco, não sei o que, um celular. Da mesma forma que a energia material está aí em constante mutação, assim também no mundo das ideias, no mundo material, tem essa constante mutação. Então uma ideia daqui vem para cá e se transforma, e vem, aí o outro surge do nada, uma coisa que você não esperava e fica, e assim, né? E fica assim, então você vai ficar perdidaço. Se você não tiver uma base, se não tiver uma âncora, se você não souber
amarrar seu cavalinho, você vai se perder no meio disso tudo. Verso 6. Em decorrência da interação de minhas energias, surgem diferentes opiniões. Mas para aqueles que fixaram sua inteligência em mim, controlando os sentidos, as diferenças de percepção desaparecem. E, por conseguinte, remove-se a própria causa da discussão. Então, olha só que interessante. Krishna fala, devido à interação dos gunas, das energias de Krishna, surge essas diferentes opiniões, como a gente explicou antes. Agora, para aqueles, como eu falei também agora, que fixam sua inteligência em mim, quando você desenvolve a sua inteligência espiritual. Quando você consegue ter essa visão, por isso que a inteligência espiritual, perceber as coisas de diferentes ângulos. Quando você desenvolve a sua inteligência espiritual, fixando a sua inteligência em Krishna, aí essas divergências desaparecem. Por quê? Porque você consegue apreciar, você tem essa visão de cima. Como a gente fala muito, é a qualidade da inteligência espiritual que você consegue ver a mesma situação de diferentes ângulos. E de fato isso acontece. Quando você avança espiritualmente, você vê que muitas discussões, muito acirradas aqui, é assim. Aí você fala, eu posso ver que é assim e é assim. Eu posso ver os dois lados. Não era uma coisa ou outra. Essa coisa de uma coisa ou outra, Krishna explica, é característica de Rajaguna, modo da paixão. Quanto mais Rajaguna a gente tem, mais fica essa ideia de é aqui, não é aqui. Eu estou certo, você está errado. Time, você é Vasco, eu sou Flamengo. Essa coisa bem de separação, meu e o seu. Isso é Rajaguna. Em Sattva-guna, você vê a igualdade. Você percebe, não, tudo bem, esse aqui é assim, mas na verdade eu estou vendo a igualdade também. Você vê o somos um, você vê a conexão por trás das coisas diferentes. Isso é Sattva-guna. Então, em Sattva-guna, eu posso ver vejo outra pessoa. Nós somos iguais, somos um. Mas aqui não, sim, Rajaguna, não, eu sou dessa cor, você dessa cor, eu sou dessa classe, você é dessa classe, eu sou desse país, você é desse país, eu sou desse alinhamento partidário, você é daquele. Rajaguna, separação. E quanto mais Rajaguna, não tem nada a ver, você é aquilo, não tem nada a ver comigo aqui. E como eu falo, daí surge toda a violência, toda a maldade, surge desse Rajaguna, assim, Porque se você não tem nada a ver comigo, então eu posso brutalizar você, eu posso fazer qualquer coisa com você, porque você não tem nada a ver comigo. Aí é nessa mentalidade que as pessoas atacam, da onde surge racismo, ódio com outras nações, ódio com outras religiões, ódio com outras orientações sexuais, porque Rajaguna não tem nada a ver comigo. Só vejo a diferença. Em Sattva-guna, não tem diferença, mas somos um, somos iguais. Então você tem isso, eu tenho isso, e na verdade isso é a mesma coisa. Em Sattva-guna você pode ver, não, você tem essa cor de pele, eu tenho essa cor de pele, não faz diferença nenhuma. É igual, é tudo pele. Eu tenho essa orientação sexual, você tem essa, não faz diferença nenhuma, são só orientações sexuais. Somos um. Você é da direita, eu sou da esquerda, não faz diferença nenhuma, somos seres políticos dentro de uma sociedade. Então, em Sattva-guna, você realmente vê, e não é só um esforço que você faz, não, realmente, naturalmente, o que você percebe, a primeira coisa que sobressai ok, somos iguais. Então, isso é bem interessante esse foco. Significado: quem cria as variedades conflitantes de percepção é a interação das energias materiais, das gunas do Senhor, na mente dos diferentes filósofos, que defendem suas opiniões a todo custo, afirmando: talvez seja este o caso, ou talvez aquele ou outro, ou talvez não seja este o caso, tampouco seja aquele.
Semelhantes proposições, dúvidas, contrapropostas e refutações lógicas ou racionais tomam milhares de formas diferentes e tornam-se a base da discussão. De fato, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é o fundamento de toda a existência, visto que tudo emana do Senhor. É mantido pelo Senhor e, no final, funde-se e repousa no Senhor. O Senhor Krishna é Para-Tattva, a verdade mais elevada, subjacente a todas as outras verdades dependentes. Então a palavra Tattva é usada, né? Tattva significa aquilo que você pode apontar. Então é verdade no sentido filosófico, tá? Não é no sentido de ser o contrário de mentira. É no sentido de um elemento da realidade indiscutível, Tattva. Então Krishna é Para-Tattva, para além, super. Então ele é além das tátuas, porque é dele que vêm as tátuas. Todas as realidades, todas as coisas vêm dele. Então, além de todas as diferenças, vem Deus. Numa sociedade de pessoas eruditas que compreendem que a personalidade de Deus é tudo, já não há razão para disputa filosófica. Tal unidade de opinião não se baseia na ausência de investigação filosófica, nem na supressão da discussão racional, mas é o resultado natural da iluminação espiritual. Então, para ficar bem claro, a gente não está falando que não pode falar sobre isso, não pode discutir, não vamos nem pensar, só aceita, né? Não é isso. É que, como eu estou falando, quando você tem essa visão transcendental, você vê as diferenças, você pode apreciar os diferentes ângulos e dar valor aos diferentes pontos de vista. Tal unidade, os pretensos filósofos vangloriam-se de estarem buscando e investigando a verdade absoluta. Eles, todavia, de alguma forma consideram que alguém que encontrou a verdade absoluta como sendo menos inteligente do que quem não a achou, mas está procurando. Porque o Senhor Krishna é a verdade absoluta, que quem se rende por completo ao Senhor torna-se a pessoa mais erudita. Então tem isso, né? Isso é uma coisa comum, verdadeira, já era antes, continua sendo. Tem esse preconceito, né? Pessoas eruditas, acadêmicas, assim... Se a gente fala que encontrou, não, isso aí você é menos inteligente, você acha que você encontrou. Tem que ficar na procura. Se você está procurando, aí você é inteligente. Tem essa ideia, que é meio louco, né? Quer dizer, o mais inteligente é quem não encontra. Né? Tudo bem. De novo, dá para ver o ponto de vista deles, é que eles acham que tá aí, tem uma coisa para achar que ninguém achou. Mas e se já achou? Você não pode reconhecer que achou e discutir, né, outros assuntos, enfim. Então tem esse preconceito acadêmico, intelectual, né, contra, achando que quem encontrou Deus é menos inteligente. Isso acontece bastante, né, até hoje isso é bem comum. Verso 7. Ó melhor dentre os homens, porque elementos sutis e grosseiros entram uns nos outros. Os filósofos podem calcular o número dos elementos materiais básicos de diferentes maneiras, segundo seu desejo pessoal. Então agora, finalmente, né, no verso 7, Krishna responde inicialmente a dúvida de Uddhava. Um falou que era 25, né, 13, 7, 17, 16. Tudo bem. Ele falou, você pode fazer isso porque como tem essa interação, eu posso juntar ou separar as coisas de forma diferente. Então, por isso que eles têm contagens, né, Sankhya, enumerações diferentes dos elementos materiais. Significado: a criação material acontece como uma reação em cadeia, em que elementos sutis se expandem e se transformam em elementos progressivamente mais densos. Então é bom parar aqui para explicar que quando você entra bem a fundo em Sankhya, que eu acho que não é o objetivo aqui, a gente não vai fazer isso, mas se você estudar
No próprio Bhagavatam, lá no comecinho do Bhagavatam, tem um outro avatar de Krishna famoso que é chamado Kapila, Kapila Muni, filho de Devahuti. Então, Kapila, ele veio para explicar Sankhya. Então, Kapila Deva, ele tem a explicação completa de Sankhya. E aí são capítulos e mais capítulos, é bem sofisticado. Assim, se você gosta de filosofia, gosta de estudar, minha esposa, por exemplo, ela é astrofísica, doutorada em astrofísica, cientista mesmo. Então, ela adora essa parte. Eu já achei assim um pouco... É um pouco difícil. Para a maioria de nós é um pouco denso demais. Ela adora porque é super complexo assim, você tem que ter uma cabeça boa para absorver. Então, lá na descrição de Kapila Muni, que é bem completo e dá assim toda, não só a enumeração Sankhya, mas vai lá da origem, fala como é que começa o universo e da onde sai o quê, como é que vai surgindo os elementos de criação. Bem sofisticada a coisa, não é assim tipo, no primeiro dia, não é esse tipo de coisa não. É bem sofisticado, de um elemento vai para o outro, sai do outro assim, bem... E nessa descrição assim, o que vale anotar aqui, como Krishna está falando, é que a criação material se dá do mais sutil ao mais grosseiro. O que quer dizer isso? Que os elementos mais sutis, o conceito da energia material, do conceito da energia material vai sair o começo da energia material, né? Aí desse aqui dos gunas vai surgir isso, aí desse aqui vai surgir aquilo, disso vai surgir aquilo, e aí finalmente até você chegar nos elementos grosseiros mesmo que compõem essa realidade que a gente enxerga e toca, né? Que a gente chama de terra, água, fogo, ar e terra, água, fogo, ar e éter. Então até chegar nisso vai vindo uma outra criação de energia até começar a chegar nesse campo. Então vai do mais sutil ao mais palpável, grosseiro aqui no sentido de palpável, como essa energia material aqui que a gente está tocando. Já que em certo sentido uma causa está presente em seu efeito, né? Esse é um conceito básico da filosofia, né? Uma causa está presente em seu efeito, né? Você vê tudo molhado, você acordou, está tudo molhado, tem água, está molhado, então esse aqui é o efeito, tudo molhado. Qual que é a causa? A causa para tudo estar molhado tem que ter água também, né? Então a chuva é feita de água, ok, então da chuva deu tudo ficar molhado. Então, o efeito, tudo molhado, veio da causa, água, também molhada. Então, a causa está no efeito. Então, a causa está presente em seu efeito e o efeito está sutilmente dentro da causa. Todos os elementos sutis e grosseiros entraram uns dentro dos outros. Dessa forma, podem-se categorizar os elementos materiais básicos de muitas maneiras diferentes, atribuindo-lhes vários números e nomes conforme a própria metodologia. Como se descreve neste verso e no seguinte: embora pressuponham que suas teorias individuais são supremas, todos os orgulhosos filósofos materialistas estão especulando conforme suas inclinações pessoais. Ok, vamos parar por aqui para não fritar o cérebro de vocês com todo esse papo filosófico científico. Então essa é a ideia, né? E por isso que fica valendo também quando a gente estuda a visão mais simples, né? A gente fala, por exemplo, do terra, água, fogo, ar e éter. Em vez de você ficar, um dia torcer o nariz e falar, não, mas a ciência, mas isso aí é besteira. Não é besteira, você pode de fato categorizar a matéria desse jeito. Terra, né? Sólidos, líquidos, energia radiante, gases e o vácuo. Então com isso você de fato escreveu a realidade. Aí eu posso pegar, né? Eu posso pegar gases, aí eu posso expandir o que é um gás, o que é uma molécula, esse tipo de gás, aquele tipo de... mas é tudo, né, gás. Energia radiante, eu posso falar das física, né, nuclear e não sei o que, disso, daquilo, outra coisa, mas, entendeu? Então são maneiras diferentes de categorizar as coisas, mais simples, mais detalhadas, com diferentes ângulos, com diferentes metodologias. Bom,
Então é isso. Espero que Krishna abençoe vocês com interesse, né, para entender essa parte mais filosófica, científica de Sankhya. E se não tem problema também, não é tão importante, é mais para quem tem essa visão analítica, quer entender assim, mais como é que se entendia a realidade material na cultura védica. Mas não precisa, se está difícil, não precisa esquentar, assim, não precisa torrar muito os miolos com isso não. Krishna lhe abençoe então. Hare Krishna.